Muito bem, estamos de volta aqui no Jornal da Rede Alesp, com todas as principais informações aqui do Parlamento Paulista. E com muito prazer recebemos aqui a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Muito obrigado pela sua presença, Eu que deputada. agradeço a honra de poder participar, ainda mais aqui na Casa Nova, tá tão chique. Pois não é, estamos aqui com uma nova redação, que aliás está aberto aqui a Casa do Povo, não agora, durante a pandemia, mas depois teremos muito prazer em receber todos aqui nos nossos novos estúdios. Deputada, eu queria iniciar um pouquinho falando sobre das suas várias iniciativas, né? Que é sobre a questão da aqui sim, celeridade na adoção de bebês, né, no estado de São Paulo. Uma frente parlamentar foi lançada em setembro. Queria que a senhora explicasse como é que está sendo o andamento dessa frente. Então, nós lançamos a frente em setembro, com um evento congregando vários especialistas, não só pessoas que estudam a matéria, professores de direito, mas também pessoas que trabalham na ponta, conselheiros tutelares, magistrados, defensores públicos. E naquele momento, a minha maior preocupação era com o fato do processo de adoção demorar demais, dos processos para destituição do pátrio poder ou do poder familiar. Pátrio poder já está ultrapassado, né? Do poder familiar também demorarem demais, o excesso de recursos até por parte da defensoria, e as crianças, as famílias ficarem desestimuladas por anos em filas. Pegamos casos até de famílias que ficam 8 anos em filas, e as crianças envelhecendo numa situação, vamos dizer assim, indefinida juridicamente, ou em instituições de acolhimento, ou em famílias acolhedoras. Então, esse foi o primeiro problema que nós identificamos. E ele persiste, né? Não foi errado o diagnóstico, não. Porém, com as reuniões online que eu venho fazendo, com as mensagens que venho recebendo, os acórdãos que tenho analisado, eu constatei um outro problema, que é o seguinte: existem situações de adoção de fato. Eu quero deixar muito claro que eu não estou falando de adoções ilícitas no sentido da criança ter sido comercializada ou da criança ter sido subtraída, né, vamos dizer assim, da maternidade. Falar em termos populares, alguém roubou o bebê, não é disso que eu estou falando. Mas a gente está num país que isso pode acabar acontecendo. Sim. Eu estou dizendo assim, situações de adoção de fato. Uma família tem ali um vizinho que começa a ajudar e daqui a pouco está criando. Uhum. Nem sempre tem uma regularização formal. Sim. Mas, assim, eu tenho percebido um número significativo de casos. É difícil fazer uma estatística porque são casos sigilosos. Sim. Então, a gente só consegue ter acesso quando chega, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça ou quando algum advogado relata. Mas de casos em que o Poder Judiciário retira essas crianças dos seios de suas famílias de criação, mas situações em que não há nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de violência, nenhum tipo de negligência. Poder Judiciário retira, inclusive as crianças são alvo de busca e apreensão, o que eu acho horrível, né? Dizer que uma criança é alvo de busca e apreensão como se fosse uma coisa. E aí essas crianças são colocadas em situação de abrigamento, para, num segundo momento, serem postas para adoção. Então, vi, por exemplo, uma situação de crianças tiradas das suas famílias com 3 anos, 4 anos de idade, para serem colocadas na fila de adoção. E aí já são crianças que estão numa fase, vamos dizer assim, adiantada da vida, né, para fins de adoção. É muito mais difícil adotar essas crianças. E quando são adotadas, você tem uma quebra de vínculo. Então, é difícil essa criança se adaptar com a outra família porque ela já tinha uma família. Sim. Além dessa dificuldade de uma posterior adoção, você tira uma criança de um lar amoroso, coloca num abrigo, ocupa a vaga de uma criança que realmente precisaria estar abrigada, ou porque é violentada fisicamente, sexualmente, emocionalmente. Então, eu identifiquei esse problema. Infelizmente, eu, com todo respeito, digo aqui, ao que parece, a Justiça do Estado de São Paulo está com uma visão muito formalista desse processo, dizendo que retira essa criança porque é o interesse dela que seja observada a ordem na fila.
E quem estuda o ECA, quem estuda os princípios que norteiam, né, a proteção da criança e do adolescente, sabe que esse princípio do melhor interesse tem a ver com a criança concreta. Né? Então, ninguém me convence de que para uma criança concreta é melhor sair, depois de 4 anos, amada num lar, para ser colocada num abrigo ou para ser colocada em outra família, por melhor que seja. Tanto é assim que o STJ tem revertido vários casos em que as crianças foram retiradas de sua família, de suas famílias, pela Justiça Paulista. O problema é o seguinte, e os casos que não chegam no STJ? E o tempo que o STJ leva para conhecer de um caso? E aí eu chamei uma reunião para esta manhã, a reunião aconteceu, participaram da reunião o deputado Estevão Galvão, o deputado delegado Olim, o deputado Adalberto Freitas, a secretária nacional da família, doutora Ângela Gandra, e outras pessoas que não querem, vamos dizer assim, se identificar, porque vieram relatar casos, têm medo de retaliação, mas que trouxeram ainda mais elementos, né? E um dos outros pontos, e essa reunião trouxe ainda uma outra preocupação, ou pelo menos fortaleceu uma outra preocupação. Que preocupação? A de que a Defensoria Pública está também com uma postura muito formalista e muito pró-família biológica. Casos em que já é flagrante que a família biológica não terá condições de cuidar da criança, ou por um envolvimento pesado com drogas, ou por ações violentas anteriores, a Defensoria insiste em deixar com a família biológica, muitas vezes forçando pessoas que estão nas filas para adoção, quero deixar bem claro aqui, é um outro problema, pessoas que estão habilitadas, pessoas que estão na fila, pessoas que aceitam crianças em idade mais avançada, crianças com deficiência, crianças com irmãozinhos, essas pessoas são obrigadas a encarar 4, 5, 6, até 7 anos, que foi o caso relatado hoje, de briga judicial, porque a Defensoria insiste em interpor recursos sabidamente injustos, eu digo aqui com respeito, mas é preciso ser dito, porque essa postura precisa ser avaliada e, no meu entender, revista. Né? A senhora acha que é uma questão assim, só jurídica? Vamos supor, se houvesse uma flexibilização ou da legislação ou da própria cultura pelo sistema judiciário, aí talvez o acompanhamento psicológico, o acompanhamento posterior, para ver se aquela família está realmente cuidando bem dessa criança, a senhora acha que teria que ser intensificado ou é mais um problema de legislação? Não sei se eu fui claro. Entre a instalação da frente e a reunião de hoje, eu fiz uma reunião online com o Instituto Fazendo História, que é um dos principais institutos no estado de São Paulo que lida com o programa de famílias acolhedoras. Foi uma reunião muito assim, esclarecedora para mim, aprendi muito com essa reunião. E um dos problemas que as profissionais levantaram foi justamente a devolução de crianças depois da adoção, a falta de acompanhamento pós-adoção. Mas eu atribuo essas devoluções não apenas à falta de acompanhamento, mas também a esses erros do Poder Judiciário de, por exemplo, tirar uma criança de um lar amoroso para querer cumprir a ordem da fila e colocar à força uma criança num lar que não é o que ela quer, entendeu? Ou insistir para a criança ficar com a família biológica, devolve para a família biológica, vem para o abrigo, vai para a família biológica, vem para o abrigo. Muitas vezes a família biológica nem quer a criança, mas a Defensoria insiste, né? E aí essa criança, quando vai para adoção, já está grande, já tem mais dificuldade de adaptação. Então, o problema é bem mais complexo do que parece. Não, deputada, a senhora é jurista e atua muito nessa área, mas e em relação a uma possível campanha para esclarecimento da população? Por exemplo, pessoas que já adotaram e disseram, olha, eu adotei, está sendo bom, está sendo legal, para incentivar as pessoas. A senhora acha que é válido? Aqui na Lesp a gente tem muitas semanas X ou Y, né? A senhora acha que ajudaria ou o problema é mais jurídico? Não, olha, eu acho que ajuda, mas eu vou ser, com todo respeito aos colegas, e eu não fico prejudicando os projetos dos colegas, eu às vezes acho que essas semanas, elas não tem muito sentido, sabe? Elas ficam esquecidas, elas ficam perdidas, faz um dia. Eu vejo que tem muito mais efeito,
sabe? Você me abrir esse espaço aqui, as pessoas ouvirem, à frente fazer essas reuniões constantes. Eu subi na tribuna, agora o delegado Olinda é uma ideia muito boa de nós irmos ao presidente do TJ tratar do tema. Às vezes eu acho que é mais efetivo, né? Esse trabalho contínuo, de troca de ideias, abrindo espaço para as pessoas falarem, do que uma semana, um dia comemorativo, um dia de lembrança. Veja, posso estar errada, né? Mas eu não tenho assim esse apego com essas campanhas, entendeu? Entendi. Deputada, então, para finalizar esse tema, a senhora acha que dentro da frente parlamentar, celeridade na adoção de bebês, a gente sabe que a legislação é sempre federal. Aqui no Estado, a senhora tem feito com a frente um debate muito amplo, mas é uma questão de mudar a legislação também ou uma questão de mudar a cultura para que esse processo se acelere? Então, a minha leitura é a de que a lei federal já é boa, mas o judiciário está aplicando de maneira equivocada. Porque a lei federal traz uma fila de adoção e de adotantes. Houve a construção de um cadastro nacional, né, um sistema nacional de adoção, que eu acho que foi algo muito positivo, mas a criação desse sistema não afasta, né, a criação de vínculos interpessoais, a possibilidade de uma família biológica querer confiar seu filho a um conhecido. Não dá o direito do judiciário desmerecer as situações concretas. Então, a legislação federal, a meu ver, ela é boa, mas o judiciário está errando, inclusive no estado de São Paulo. Tanto é assim que o STJ está revertendo decisões da Justiça Paulista com fulcro na legislação existente. Se fosse falta de lei, como é que o judiciário federal estaria revertendo as decisões estaduais? Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é, sim, apresentar um projeto de lei estadual, mostrando de maneira mais clara o que é que a lei federal está dizendo. Porque nós temos competência para legislar em termos de dignidade humana, em termos de direitos fundamentais, né? E eu quero exercer essa competência. Por exemplo, o programa de família acolhedora, ele tem legislação municipal. Se os municípios têm competência para legislar, como é que o Estado não tem? Fica aqui, inclusive, uma crítica. Uma crítica, porque tem sido muito comum derrubar a lei estadual de matéria equivalente à lei municipal. Quer dizer, então, que as câmaras dos vereadores, que são importantíssimas, são mais importantes que essa Assembleia? Eu não admito uma coisa dessa. Entendeu? Então, nós vamos apresentar, sim, um projeto de lei, já está em construção. A ideia é fortalecer o programa de família acolhedora, mas permitir que aquelas famílias que estão na fila para adoção já funcionem como acolhedora, tendo preferência para ficarem com as crianças que acolherem, e também prevê de maneira muito clara que no estado de São Paulo, uma criança não será retirada do seu lar, única e exclusivamente sob o argumento de que houve irregularidade na adoção. Obviamente, salvo se houver compra e venda de criança, que isso é crime, claro, da maior magnitude, ou subtração de criança, que também é algo de uma crueldade incomensurável. Então, nós vamos apresentar um projeto de lei, sim, já tem o apoio de vários colegas, peço aqui o apoio dos demais, porque a Assembleia tem competência e precisa exercer sua competência e tem que lutar institucionalmente para que essa competência seja respeitada. Muito bem, nós estamos aqui com a deputada Janaína Pascoal, do PSL, falando sobre a frente parlamentar celeridade na adoção de bebês. E olha só um dado, embora haja cerca de 36 mil pessoas interessadas em adotar uma criança no Brasil, ainda existem quase 34 mil crianças e adolescentes vivendo em casas de acolhimento por todo o país. A gente sabe que quanto mais passa o tempo, mais difícil vai ficando para essa adoção. Eu acho que isso é um problema para se resolver pelo menos em uma década, né? Mas na medida que as pessoas vão adotando mais cedo, aí esse problema da adoção tardia vai se reduzindo. Deputada, eu vou falar um pouquinho de orçamento. Vamos Olha lá. só, a peça orçamentária já está aqui na casa, tramitando, né? E eu me lembro do ano passado, assim, na hora do orçamento, foi no final aquela lógico que tem
a questão da saúde, da educação, que já é aquele recurso tarimbado, e depois no final é aquela questão, eu me lembro a senhora correndo para colocar recursos no projeto Guri, né? Sim. Enfim, agora a senhora num segundo momento vai enfrentar um desafio grande por causa da pandemia, né? Um orçamento mais reduzido. Como é que a senhora está vendo essa peça chegando na casa? Eu fiquei bem preocupada, porque houve cortes em áreas em que não poderia haver. Né? E eu entendo que não se justificam os cortes na medida em que houve aumento, por exemplo, da verba de publicidade. Porque necessidades, elas existem, a calamidade foi real, mas esta casa também liberou muito recurso, né? Recurso do salário dos deputados, recurso de verba de gabinete, recurso de vários fundos, inclusive o fundo da própria Assembleia. Nós votamos o 529, que também liberou recursos, tanto é que a lei orçamentária já veio contando com o 529. Estamos apanhando muito por causa dessa votação. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse argumento de que tem que cortar tanto. Porque se é verdade que tem que cortar, por que aumentou a publicidade? Então, assim, grande parte das... Eu sempre apresento as minhas emendas pela bancada, tá? Eu acho que a emenda na bancada, ela tem mais força. Obviamente, a gente debate, os colegas anuem, mas grande parte das nossas emendas, nós estamos tirando dinheiro da publicidade. E tem uma outra linha lá, que são pagamentos gerais do Estado, mais de 1 bilhão, algo completamente indefinido. Também estamos tirando dinheiro dessa linha para devolver para a saúde. Né? Devolver, por exemplo, para o programa Santas Casas Sustentáveis, devolver para as filantrópicas, devolver principalmente para o ICESP, que é o Instituto do Câncer aqui de São Paulo, que eu fui visitar, constatei a importância, assisti a uma apresentação pelos conselheiros mostrando que eles tinham uma programação para atenderem 7 mil pessoas, além das 46 mil que eles já atendem de maneira contínua em 2021. Mas se esse corte de 54 milhões, que foi a proposta inicial, permanecer, eles só poderão atender mais 2 mil pessoas. Eu estou falando de químio, de rádio, do atendimento psicológico que eles fazem, das muitas e necessárias cirurgias. O ICESP atende o estado inteiro, atende até pacientes de outros estados. Nós não podemos aceitar que o que subiu na publicidade seja retirado do ICESP. Então, por que a bancada do PSL não apresentou emenda por ICESP? Porque o deputado Alex de Madureira já tinha apresentado. Depois soube que o deputado Tenente Nascimento também apresentou, e o nosso objetivo não é estabelecer disputa com os colegas. Nosso objetivo é unir forças. Então, já dei o meu apoio formal à emenda do deputado Alex de Madureira para devolver o orçamento para o ICESP, que é o Instituto do Câncer aqui de São Paulo. Houve um corte enorme no programa Viva Leite, até coloquei no Twitter. Graças a Deus, o próprio governador disse que ia voltar atrás, mas para ele voltar atrás tem que ter uma emenda. Então, a bancada apresentou uma emenda recompondo o orçamento do Viva Leite. Estamos recompondo também o orçamento do Oncocentro e do IMESC, que seriam duas instituições a serem extintas pelo 529. E todo mundo viu a minha luta aqui para a gente manter essas duas instituições. Mantivemos. E houve um corte significativo no orçamento deles e eles não podem viver com esse corte, porque o Oncocentro também atende câncer, e MESC atende famílias carentes para fazer exames de investigação de paternidade, DNA. Então vai ser uma luta, vai ser uma luta, mas assim, se não recuarem, pelo menos na parte da saúde, esses grandes tópicos, né, não tem como aprovar. Deputada, a gente sabe que tem os recursos já chamados carimbados, educação 30%, saúde, né? Há quem critique esse carimbo porque às vezes acaba injeção. O orçamento tem esses recursos, tem o pagamento do funcionalismo, sobra pouca coisa para negociar. A senhora acha temerário mexer nesses recursos assim que são já pré-definidos, por exemplo, a educação e saúde? A educação e a saúde são os temas mais importantes, né? Eu coloco ao lado o saneamento básico, que é uma das minhas grandes preocupações, e eu vejo que tem muito a ver com saúde também.
A questão de você ter os carimbos é mais para garantir, por exemplo, que o gestor não vai tirar dinheiro da educação e da saúde e colocar na publicidade, Sim. colocar numa obra com visibilidade, um show, entendeu? É mais esse o objetivo. Por outro lado, às vezes, a gente vê assim, não, porque tem que gastar isso. E eu já vi situações, nem estou falando especificamente do Estado, Sim. de gastos, entendeu? Desnecessários, só porque tem o dinheiro para gastar. Eu vou te dar um exemplo, né? Essa coisa absurda, atrasada do fundo partidário, do fundo eleitoral. Eu já ouvi gente dizer assim, não, tem que fazer um evento das mulheres, né, na política, porque tem dinheiro para isso. Assim, vamos fazer o evento porque ele é importante, porque ele é necessário, ok. Mas vamos fazer para gastar o dinheiro? Isso eu não aguento ouvir um negócio desse, entendeu? Então, essa coisa do carimbo, ela tem dois lados. Né? Ela tem um lado positivo, que é, de alguma maneira, blindar essas grandes áreas de maus gestores e de corruptos, mas tem um lado negativo, que às vezes estimula o gasto onde não precisa, e a gente precisando gastar numa coisa importante não tem, entendeu? Por isso, o olhar bem atento dos parlamentares, para onde, mesmo quando os recursos são carimbados, saber exatamente para onde eles vão, para que sejam colocados. Tem que fazer uma análise de mérito. Entendeu? Por isso, assim, essa visita que eu fiz no Instituto do Câncer, ela foi fundamental. A visita que eu fiz no IMESC, pedi para os meus colegas também fazerem, foi fundamental. O olhar concreto, ele faz diferença. Agora, deputada, para encerrar, em relação à pandemia, a gente viu esse projeto 529, que uma intenção de enxugar e preparar-nos todos para 2021. Qual é o recado final que a senhora vê? A gente tem que... o bonde tem que continuar andando, né? Educação para os próximos anos, enfim, né? A gente está com, principalmente na área da educação, uma dificuldade bem grande. Qual é a palavra para a senhora, no final, em relação à pandemia, diante do orçamento, né? Onde é que nós temos que focar esforços? Bom, primeira coisa, eu entendo que a gente tem que separar o cuidado com a saúde de interesses sindicais, né? Então, por exemplo, nós estamos em novembro. Tem sentido voltar à aula? Não é melhor esperar? Tudo isso eu acho absolutamente passível de discussão. Né? Tem a preocupação com a saúde física, porém também tem a preocupação com a saúde mental. Essas crianças isoladas, muita depressão infantil, adolescente. Só que eu acho que tem uma pauta sindical em tudo isso. Entendeu? O pessoal não quer trabalhar. Então, assim, estão usando o argumento da saúde para não voltar ao trabalho. Então, é novembro. Não vamos voltar porque já está no final do ano. Ok, eu acho razoável. Mas eu tenho um pouco de medo da gente entrar fevereiro e essa conversa continuar. Então é assim, a gente está aqui brigando pelos direitos, fazendo de tudo para melhorar os projetos do executivo. O governador, ele tem uma visão de enxugamento radical. Agora ele está alicerçado, né, auxiliado pelo secretário Mauro Ricardo, que consegue ser ainda mais radical. Hoje, no fim da tarde, eu estarei com ele para a gente tentar humanizar mais, né, esses projetos todos. Então, a gente luta para melhorar os projetos, enxugar de maneira mais humanizada. Só que é o seguinte, quando entra a pauta sindical, a gente perde a razão. Entendeu? Então, assim, você está brigando para manter as empresas e os funcionários não querem voltar a trabalhar? Você está brigando para manter os proventos e os funcionários não querem voltar a trabalhar? Então, tem que ter razoabilidade dos dois lados. Né? Eu quero crer que seguiremos orientando a população a se prevenir. Eu mesma cheguei aqui com a minha máscara, só tirei porque estamos distanciados, a cuidar de tudo isso, mas que nós temos que retomar. Né? Eu tenho muito medo de, passadas as eleições, quererem fechar de novo. Né? Nós não temos condição econômica para isso, nós não teremos como enfrentar um novo fechamento radical, e os funcionários públicos têm que pensar um pouco mais no todo, né? E abandonar essa pauta sindical. Porque a pauta sindical, inclusive, dificulta a gente que quer fazer uma defesa concreta das várias carreiras, entendeu? Acaba dando justificativa, olha aí, não querem voltar. Entendeu? Acaba justificando esse radicalismo do poder executivo. Né? E eu que estou no meio da pancadaria, apanho de todos os lados. Então, só o que me sobra é falar a verdade. Estou lutando para manter as empresas,
tô lutando para manter os direitos, mas a amizade, vamos trabalhar. Entendeu? Chega, né? Deputada Janaína Pascoal, do PSL, muito obrigado aqui pela sua participação, atualizando a gente aqui sobre os diversos trabalhos, né? A deputada sempre em muitas frentes, né? Hoje a gente falou um pouquinho aqui da questão da celeridade das adoções, também falamos sobre orçamento. Fique à vontade e já para os nossos encerramentos, por favor. Agradeço imensamente o espaço, desejo muita alegria para vocês todos aqui da Rede Alesp na Casa Nova. Desejo uma boa semana para todos, né? Se possível, com muita harmonia. O país precisa, o mundo precisa. Não é assim? Beijo grande, fiquem com Deus, até a próxima. Muito obrigado, deputada Janaína Pascoal aqui com a gente.